Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Teixeira e vou falar de um tema que vem sendo cobrado muito em concurso público e requer um cuidado especial. Então, visando atender essa demanda, né, eu tenho alguns pedidos de alguns alunos. Então, para você que vai fazer concurso, vai cair orçamento, vai cair administração financeira, vai cair direito financeiro, vai cair direito constitucional, pode ser que seja cobrado esse tema, que é a desvinculação das receitas da União, principalmente após a emenda constitucional 93 de 2016, que provocou uma mudança bem grande nessa sistemática, ok? Então, para quem não me conhece, tá, gente? Eu sou professor de AF, de contabilidade pública, já leciono há muito tempo, né? Uns 15 anos para concursos públicos e também cursos de graduação e pós-graduação. E hoje em dia, né, eu venho trabalhando especificamente nos cursos online. Então, gente, quem quiser saber mais do meu trabalho, né, tá todas as minhas redes sociais aí. Também, se alguém quiser algum material específico meu, algum curso meu, queria adquirir algum curso meu de AF, contabilidade pública, também leciono controle externo, é só ir lá no site thcursos.com.br, ok? Então, vou falar de um tema agora que eu já tinha feito uma introdução, que é a DRU, a desvinculação das receitas da União. Só que agora não é só a União. A gente tem a DRU, a DRE e a DRM. Vou explicar por quê. Bom, a DRU é um mecanismo, tá, gente, que foi criado em 1994. Antigamente, né, era chamado de Fundo Social de Emergência. E depois passou a ser DRU. E por várias emendas constitucionais, esse procedimento, esse mecanismo, ele vem sendo prorrogado. A última mudança e a última prorrogação foi feita pela emenda constitucional 93 de 2016, que alterou o ADCT, o artigo 76 do ADCT. Para quem não sabe o que é o ADCT, é os atos de disposições constitucionais transitórias. Então, foi exatamente essa mudança que a gente vai agora fazer a visualização. Então, fazer aqui um breve resumo das novidades trazidas pela essa emenda. Ela prorrogou, né, a vigência desse mecanismo, DRU, até 2023. O percentual mudou, tá, gente? O percentual antigamente era 20%, agora são 30% de despesas que são desvinculadas. E essa emenda, ela criou a DRU, como eu já tinha falado, também era só para a União, agora também para estados, Distrito Federal e municípios. E também fez uma mudança sensível na União, porque antigamente essa desvinculação também era sobre receita de impostos. Agora não, agora os impostos não são mais desvinculados, ok? Bom, mas o que é isso, professor Teixeira? O que é a DRU, ou DR, né? Porque agora tem para a União, estados e municípios. É um mecanismo que permite que o governo gaste parte das suas verbas que já entram nos cofres públicos carimbadas pela Constituição ou por normas infraconstitucionais a determinada despesa pública, que são as receitas vinculadas. Então, a maior parte do orçamento são de receitas vinculadas. O que quer dizer isso? São receitas que o governo ele não tem liberdade para decidir, não são consideradas receitas discricionárias, entendeu? Então, nesse caso específico, quem destina, para onde que vai esses recursos é a lei. Bom, fazer uma explicação aqui, né, tem um esqueminha para a gente tentar entender, né? Para quem não é da área orçamentária, tem uma dificuldade da gente conseguir visualizar essas informações. Mas, por exemplo, tem aí um esqueminha para facilitar a nossa vida. Vamos começar aqui pela receita. Então, a receita está entrando no cofre do governo, né? Vamos supor que entrou dinheiro lá no caixa do governo. Essa receita, dependendo da origem, né, pode ser uma receita de impostos, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, uma transferência recebida, ou uma receita de capital, né, uma alienação de bens, uma operação de crédito. Tem diversas fontes e esse recurso está entrando no caixa do governo. Dependendo da origem desse recurso, né, da fonte desse recurso, pode ser uma receita vinculada ou uma receita não vinculada. A receita não vinculada, o governo ele pode aplicar em qualquer despesa que a lei orçamentária permita.
Então, não vai ser a lei que vai dizer onde vai ser aplicado o recurso, vai ser, né, o gestor que, com base na lei orçamentária, vai fazer a aplicação. Diferentemente da receita vinculada, porque a receita vinculada, a lei determina que vá para um determinado objeto. Então, por exemplo, as taxas geralmente só podem ser aplicadas na finalidade para a qual foi criadas, as contribuições sociais são receitas vinculadas. Alguns impostos eles têm que ser direcionados para a saúde, para a educação. Então, existem muitas vinculações de receita. Bom, então, geralmente, a receita vinculada, o gestor só pode aplicar na despesa definida em lei. E aí, para tentar dar uma flexibilizada maior nessa regra, foi criada a DRU, que também agora é DRE e DRM, como eu falei. Então, uma parte dessa receita agora, ela está desvinculada. E hoje o percentual é de 30%. Então, eles pegaram 30% de algumas receitas, tá, gente? Não são todas vinculadas, e deram liberdade para o gestor, para dar maior flexibilidade à questão orçamentária. Então, basicamente, quando aparecer em prova, alguém estiver falando especificamente sobre desvinculação das receitas da União, DRU, né, você já sabe que esse procedimento, né, de desvincular 30% de algumas receitas vinculadas, para dar maior flexibilidade ao gestor. Bom, então vamos analisar bem essa emenda constitucional e essa mudança que ela fez no artigo 76 do ADCT e mudou esse mecanismo. Então, vamos começar aqui primeiro pela União. Na União, hoje, a desvinculação é de 30%, tá, gente? Mas não é 30% de qualquer receita, não. Somente da receita arrecadada pela União, com contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico e taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Ou seja, não são todas, são poucas, né? Então, por exemplo, teve uma mudança bem radical em relação ao mecanismo que era concedido pela emenda constitucional anterior. Então, por exemplo, o percentual saiu de 20%, era 20%, passou para 30%. E, por outro lado, eles tiraram as receitas de impostos, porque antigamente até 30% das receitas de impostos que são vinculados poderiam ser desvinculados. Hoje não. Hoje é 30% somente de contribuições sociais e contribuições de intervenção do domínio econômico e também das taxas, tá, gente? Então, tanto as que já estão constituídas, quanto as que forem criadas até 2023 por lei, tá bom? Mas tem as famosas exceções. E a gente tem que se preocupar também com as exceções, né? Não são todas as contribuições sociais e taxas que são desbloqueadas em 30%. Ó, exceção, vamos fazer aqui as observações. As contribuições sociais do empregador e do trabalhador para os regimes de previdência social geral e próprio do servidor, bem como a contribuição do salário e educação, não são desvinculadas. 100% tem que ser aplicada no destino definido em lei. Então, teve uma ressalva nessa desvinculação, exatamente para tentar, de alguma forma, não prejudicar mais a Previdência. Porque tu imagina, se o governo pudesse desviar 30% dos recursos para a Previdência, que já está quebrada, e jogasse para outra despesa, ia aumentar mais o buraco. E então, visando isso, quando foi aprovada a emenda constitucional, a contribuição social, somente aquela destinada para a Previdência, né, vinda do empregado ou do trabalhador, essa não pode ser desvinculada, tá, gente? Ela tem que ir para o regime geral, que é o INSS, ou para o regime próprio do servidor público, que é o RPPS, né? E a contribuição também do salário da educação faz parte disso. Então, cuidado, que o percentual mudou para 30%, e nesses 30% não entra mais as receitas de impostos e de contribuição previdenciária e do salário educação. Maravilha? Bom, uma outra desvinculação importante, né, que a gente está visualizando aí, que foi criada, foi para estados e Distrito Federal, porque não tinha. Foi criado recentemente, em 2016, através dessa emenda. Então, hoje, os estados e Distrito Federal, eles também podem desvincular 30% de suas receitas.
mas também não são todas. Mas é bem mais abrangente, por exemplo, do que na União. Por quê? Pode entrar lá, desvinculados impostos, que a União não tem mais, taxas e multas. Então, ela fala que no caso específico da BR para estados e Distrito Federal, pode desvincular 30% de impostos, taxas e multas já instituídas ou que vierem a ser criadas. Seus adicionais, por exemplo, multas, juros, atualização e os respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Então, hoje, a DR de estados e Distrito Federal é 30% de impostos, taxas e multas. Porém, tem as famosas exceções. O artigo 76 do ADCT, ele traz várias exceções. Por exemplo, do Estado e Distrito Federal, a BR do Estado e Distrito Federal foi estabelecido no artigo 76A e a da União no 76 caput. No 76A, traz lá as exceções. Vamos analisar as exceções. A primeira exceção são os recursos destinados ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde, que o Estado é obrigado a aplicar 12% de suas receitas de impostos, por exemplo, e na manutenção e desenvolvimento do ensino, que é obrigado a aplicar 25% das suas receitas de impostos. Esse recurso que é destinado para a saúde e para a educação, eles não podem entrar na DR, é uma exceção. Outra, receitas que pertencem aos municípios, decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal. Também não pode, tá, gente? Exatamente porque são recursos que não pertencem ao Estado, então ele não pode, de alguma forma, fazer desvinculação disso. Por exemplo, uma parcela do IPVA, uma parcela do ICMS, obrigatoriamente tem que ser repassada para estados e municípios. Então, infelizmente, ele não vai poder desvincular essas receitas também. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde do servidor, é aquela situação, Não vamos mais desviar recursos da Previdência, nem para a saúde do servidor. Então, nesse caso específico, não pode desvincular. Previdência, nem pensar. Demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da federação. Então, qualquer transferência, seja ela determinada por lei ou voluntária, por exemplo, perante convênio, esses recursos, quando entram, eles não podem fazer parte da desvinculação, ou seja, ser desviado para uma outra despesa pelo gestor. Tem que ser aplicado exatamente no que a lei manda. E também, como exceção, tem os fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e Procuradorias Gerais do Estado e do Distrito Federal, porque são órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira que podem criar fundos próprios, fundos especiais. E aí, nesses fundos especiais, criados por lei, mas próprios de cada um desses poderes, também esses recursos, eles não podem ser vinculados, tá, gente? Desvinculados pela DRU. Eles têm que ser aplicados na finalidade. Então, por exemplo, não pode ser desviado um recurso que é para o fundo do Poder Judiciário, ou para o fundo do Tribunal de Contas. Aquele recurso que é destinado a esses fundos, eles não podem ser desviados em 30%, tá, gente? Estou falando desviados no sentido positivo da palavra, ser aplicado em outra demanda da sociedade que não seja demanda legal. Maravilha? E vamos finalizar nesse entendimento aí desse importante mecanismo que pode ser cobrado aí na sua prova, que é a DRU dos municípios. Também uma novidade, tá, gente? Não existia. Foi criado pela Emenda Constitucional 93, então muito recente, igual a do Estado. Então os municípios também podem desvincular 30%, tá, gente? Como a União e como o Estado, é fácil gravar sempre 30% da arrecadação das receitas. E aí é o mesmo caso do Estado, tá, gente? Impostos, taxas e multas. Então é mais abrangente, entra inclusive os impostos já instituídos ou que vierem a ser criados, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Então, o município ele pode desviar, digamos assim, 30% das receitas de impostos, taxas e multas. Então, por exemplo, também a gente vai ter as famosas exceções. Pode ser desvinculado, os recursos que vão, não pode ser desvinculados porque é uma exceção, os recursos que vão para ações e serviços públicos de saúde,
como o Estado também, o Distrito Federal, e manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o município também é obrigado a aplicar 25% em educação, não pode desviar esses recursos. Também saúde, 15% não pode desviar esses recursos. Tá legal, gente? Porque é uma exceção. Esse recurso tem que ser 100% destinado para essas finalidades. Então, não pode fazer parte da desvinculação de receitas. A mesma coisa acontece com as receitas de contribuição previdenciária, aquilo que eu falei, né? A Previdência está fora, já está com rombo, e assistência à saúde dos servidores, mesma coisa que acontece com o Estado. As transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da federação, né, também não pode, com destinação específica em lei. Então, quando efetivamente o município recebe alguma transferência que tem que ser aplicada em determinada, seja ela obrigatória ou voluntária em determinada despesa, isso não pode ser desvinculado, não pode ser desviado, e os fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município, né? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo tem Tribunal de Contas do município. Se tiver um fundo especial lá, esse recurso desse fundo não pode ser desviado, né? Desvinculado das receitas da União, do município, tá legal? Nesses 30%. Então, gente, como vocês visualizaram, é importante, tá, gente, entender esse mecanismo de desvinculação, que é para dar maior flexibilidade para a gestão dos recursos públicos em decorrência do excesso de vinculações das receitas que foram feitas, tá bom? Esse só o último item aqui, né, do Tribunal de Contas, só achei estranho, um comentário só, uma observação, não entrou as câmaras municipais. Então, se a Câmara Municipal tiver um fundo, teoricamente, por aqui, ó, esse recurso também pode ser desvinculado, porque ele só fala em fundo instituído pelo Tribunal de Contas do município. Uma coisa meio estranha, mas foi assim que a lei foi aprovada, né? Essa emenda constitucional. Então, gente, quem gostou, né, dessa explicação, espero que seja útil para você, que você consiga ter um bom proveito dessa explicação. Então, mais uma vez ressaltando, né, sou o professor Alexandre Teixeira, leciono AF Contabilidade Pública e também Controle Externo. E se alguém tiver interesse em conhecer meus cursos e meu trabalho, é só ir lá no thcursos.com.br. Um abraço e sucesso!